aí, você já está sentindo o dedo do Dorival? Porque eu estou sentindo. Bem atolado e girando. Ah, molecote! Molecote! Moleque, que noite maravilhosa, cara. 4-2 Corinthians em cima do Internacional. Que jogo louco! Já tenho que começar falando isso aqui pra vocês. Que jogo louco! Que jogo louco, cara! Foi o melhor jogo do brasileiro até então. E disparadamente, tá ligado? 4-2, quem pega assim pensa que o Corinthians dominou o jogo, que foi um jogo tranquilo. Mas, cara, do jeito que foi, de virada, você aplicar um 4-2 se assemelha muito àquele 4-2 em cima do Criciúma no passado, né? E só que eu acho que esse com características mais assim marcantes, porque realmente é um jogo que vai ficar marcado aí nas nossas cabeças, né? Principalmente que foi primeiro jogo do Dorival no Brasileirão de 2025 no comando do Corinthians, primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena e já é desse jeito. Segunda vitória seguida do nosso querido. E aí, coloca a figurinha aqui, editor, que sou eu mesmo. Genial Júnior. Genial Júnior. Eu só tenho que falar isso, cara. Só tenho que falar isso. Genial Júnior, cara. E como é bom, né, cara? Como é bom a gente ver um potencial nessa equipe, um potencial nesse técnico. A gente vê que pode acontecer coisas boas, né? Eu acho que se o Dorival fez Luciano Carelli é foda, né? E Caleri jogarem bem, o que ele pode fazer com Memphis e Yuri, né? E hoje os gols saem dos nossos atacantes. A grande verdade é que foram 6 gols, né? A gente fez 6 gols. Olha isso, gente. Fizemos 6 gols hoje. E aí entra uma frase que eu sempre falo, que é importante dizer. O Corinthians fez 6 gols. Por quê? Nenhum deles foi anulado por motivo de tipo, tava muito impedido, ou foi um gol injusto. Não, foram gols que foram anulados por detalhes, né? E aí já tenho que falar aqui na sequência que, na minha opinião, foram bem anulados, tá? Os dois, principalmente o do André Ramalho, acho que não tem muita discussão. Do Mateuzinho até dá para discutir um pouco ali se pegou ou se não pegou. Acho que na Europa isso não seria marcado falta, mas eu acho que foram bem anulados no caso. Mas o Corinthians fez 6 gols. Os dois que foram anulados não foram por motivos grotescos, aquele motivo que você fala assim, não, cara, pelo amor de Deus, isso aqui foi um roubo, não dava para ter sido gol. São motivos, foram pequenos detalhes ali, né, que interferiram no lance, mas que não foram assim, como eu posso dizer, diretamente, sabe, não tiveram interferência direta, assim. O Corinthians conseguiu criar a jogada e chegar a 6 gols. E isso é bizarro, né, rapaziada? 6 gols, cara, em cima de um Internacional que é um baita time. O Roger Machado ajeitou esse time do Inter, né? O Roger Machado, que é o maníaco do futebol moderno, ajeitou esse time do Inter, deixou o time do Inter chato, encardido. E não à toa, né, rapaziada? A gente começa fazendo o primeiro gol. Cara, eu acho que antes de eu falar qualquer coisa, eu deveria separar esse vídeo aqui, fazer esse vídeo só para falar do Yuri Alberto. O vídeo deveria ser 30 minutos falando sobre Yuri Alberto. E aí, cara, diversas mamações, diversas chupações, idolatria, né? Porque esse cara é fenomenal. Mas eu tenho que fazer análise no contexto geral, não somente de um jogador, apesar da vontade ser de falar somente do Yuri Alberto, né? Mas, voltando ao assunto que eu estava falando, o Corinthians começa o jogo fazendo o gol com o Yuri Alberto ali e um baita golaço, uma jogada trabalhada ali, muito bonito. O Yuri foi muito calmo. E aí você aí, o fiel Twitter, que já estava criticando, e Yuri, saudades de quando o Yuri cravava. O cara ficou o quê? 3, 4 jogos sem fazer gols, vocês já estavam criticando o cara? Pelo amor de Deus, né? Quem me segue no Twitter vê que eu arrumo treta com todo mundo lá, que eu acho grotesco alguns comentários. Mas enfim, muito boa a finalização do Yuri, com requintes de crueldade ali. Dá um tapinha, tira todo mundo, depois bate no contrapé do goleiro. Cara, sensacional. Golaço do Yuri. E aí entra naquela questão, né, rapaziada? O nosso poder ofensivo, tá? O nosso ataque com Yuri Alberto e Memphis Depay é um fuzil. Irmão, é muito forte o nosso ataque. Eu me arrisco a dizer
que é a melhor dupla de ataque do Brasil. Eu me arrisco a dizer que Yuri Alberto e Memphis Depay são a melhor dupla de ataque do Brasil. Eu me arrisco a dizer, tá? É muito forte, cara. São dois jogadores fantásticos, dois jogadores cravadores, tá? Quando a bola cai, fazem gols, jogadores decisivos e jogadores de muita habilidade. O Corinthians, ele tem um ataque muito forte, muito forte. Isso que a gente está sem o Garro. Agora você pega o Garro aí no auge, igual ano passado dele, e taca nesse meio campo desse time do Corinthians, meu Deus do céu, cara, vira uma máquina mortífera o ataque do Corinthians. É muito forte o nosso ataque. E eu vinha falando isso aqui pra vocês, né, rapaziada? O nosso ataque é muito forte. Muito bom, de verdade mesmo. Sou muito contente e feliz do meio pra frente, né? E aí por que eu falo isso? Porque a gente faz 1-0 e aí entra o nosso ponto fraco, que é a nossa defesa. É muito fraca a nossa defesa e hoje provou isso, né? Não hoje, né? Já vem provando isso pra gente há muito tempo. Hoje toma uma virada em coisa de 4 minutos, né? E é bizarro você tomar uma virada dessa dentro de casa. A facilidade com que o Internacional entrou na nossa zaga é coisa de maluco, gente. Isso não pode acontecer em momento nenhum. Não pode o Inter trocar passes dentro da nossa área, né? Não dá para aceitar isso. A nossa defesa é muito fragilizada, muito fraca. E eu não sei, cara, o que o Augusto vai ter que fazer aí, cara, porque já deu para ver que não dá para contar com nenhum dos nossos zagueiros, né? Como já falei, o menos pior é o Gustavo Henrique. Ainda assim, apesar de não comprometer tanto, não dá para ter aquela confiança. Agora, o restante, gente, é muito ruim, pelo amor de Deus, é uma bagunça, cara, é uma balbúrdia. Hoje, por exemplo, o Dorival me entra com o Hugo, cara. Pra que serve o Hugo Bota, cara? Pra que serve a porra do Hugo Bota? Pra nada, puta que pariu, né? E aí eu tenho que falar no segundo tempo do Bidu, o Dorival tira o Hugo Bota e coloca o Bidu. Cara, que partida fez o Matheus Bidu, cara. Entrou muito bem, ele sofre o pênalti, que sai o terceiro gol do Yuri, mas fez uma partida muito boa, cara. Com jogadas perigosas, atacando. Ó, essa é a questão, né? O Bidu ataca muito bem e defende muito mal. Muito mal, muito mal. E o Hugo Bota, que a gente achava que pelo menos defensivamente ele era bom, a gente está mostrando que nem defensivamente o cara é bom. E ataque é inexistente do Hugo Bota, né? Hoje o Angelelli não jogou. E dito isso, rapaziada, é muito fraca a nossa zaga. Tem que melhorar isso aí, porque a gente não pode sofrer tantos gols facilmente assim, né, gente? É muito gol que a gente toma, meu Deus do céu. Trouxe essa info para vocês semana passada, né? A defesa do Corinthians, dentre os times da Série A, é a mais vazada de todas, então não dá para continuar desse jeito. Precisa de uma solução urgente, né? E aí eu não sei o que vai ter que ser feito. Contratação, não sei de onde vai tirar dinheiro, mas alguma coisa vai ter que fazer, né? Mas o nosso ataque compensa. É um ataque fazedor de gols, é um ataque crava e crava. Então, estou muito feliz com o resultado. Que vitória fantástica, gente. É realmente uma vitória para lavar a alma, né? Ainda mais do jeito que foi, de virada, com pressão. O Corinthians em cima do Inter, o segundo tempo inteiro, em momento nenhum, deu chance para o Inter respirar. Apesar de que creio que a expulsão do Bruno Henrique facilitou para que o jogo fosse mais ofensivo da parte corintiana, né? Acho que deu uma facilitada isso aí, mas a grande verdade é que a gente já vinha pressionando o Inter antes mesmo da expulsão. Que vitória maravilhosa para lavar a alma, é para dar credibilidade para o trabalho do Dorival, é para avançar na tabela. Muito importante em todos os quesitos, mano. A gente deu um salto na tabela muito bom, ficou na frente do próprio Inter, hein? Olha só que coisa. Então, tem que parabenizar todos, o elenco que deram resposta, ao Dorival, né? E que seja feito um grande trabalho aí, segunda vitória seguida do nosso querido professor, o Nigel Cacatua, do Rio, né? Filme Rio. Enfim, muito feliz, gente. E aí, eu acho muito bom o futebol, né? O futebol, ele é uma pica, né? Eu já falo, essa frase é clássica minha também. O futebol é uma pica. Rapaziada, eu falei do Igor Coronado. Eu separei alguns minutos do último vídeo para falar mal do Igor Coronado. E o que eu falei para vocês? O Dorival veio para o Corinthians com a intenção do quê? Recuperar jogadores que têm potencial.
E naquele vídeo, você pega o último vídeo aí, ó. Tá aparecendo no card aqui, ó. Então, da vitória, que a gente ganha de 1-0 com o time reserva e o Coronado nem entra. Eu separei alguns minutos para falar só para reclamar e meter o pau no Igor Coronado. E falei, o Dorival tem a intenção de recuperar jogadores que caíram de desempenho. Hoje o Igor Coronado entra e faz um golaço. Mais um baita de um golaço. De finesse, de jogador fino. E aí eu tenho que falar do Igor Coronado aqui, porque quando é para criticar, é para criticar, e quando é para elogiar, é elogiar. O Igor Coronado nunca foi um jogador ruim. Eu nunca vim aqui e falei para vocês. O Igor Coronado é péssimo, é ridículo, é não sei o quê. Não, eu nunca falei isso aqui para vocês. O que eu sempre disse é um jogador preguiçoso, é um jogador meio estrelinha, meio chinelinho. Essa era a minha reclamação referente ao Igor Coronado. Mas em termos de habilidade, eu sei que ele tem. Ele tem muita capacidade. Ele é um cara muito. Ele é acima da média. É um cara diferente. Mas não dá para jogar com essa preguiça. Agora, ele entra já no segundo jogo do Dorival, entra no segundo tempo, faz um puta golaço, fez uma boa partida. O Igor Coronado entrou bem nesse jogo. É de realmente se empolgar. Eu espero em Deus, não vou me empolgar, tá? Mas eu me espero em Deus que o Dorival recupere o Igor Coronado. Porque a gente precisa, gente. Vocês acham que eu fico feliz de vir aqui meter o pau no cara? Ah, não tem reserva pro Garro. Vocês acham que eu fico feliz? Eu não fico feliz, eu tô puto. Porque pra mim era pra estar jogando o Coronado e o Garro juntos. Eu fico muito chateado de ver que o cara não conseguiu atingir o seu ápice no Corinthians, tá ligado? Fico muito chateado. E é uma putidão de chateado mesmo, tá ligado? Eu não tô feliz com aquilo. Então eu espero de verdade que o Dorival recupere o Igor Coronado, porque ele vai ser muito importante para nossa equipe, mano. Muito importante. A gente precisa de reposição para o Garro. Vai precisar em jogos que vai ter que ter dois meias de armação, de criação. E eu espero de verdade que ele se recupere aí, que o Dorival consiga. E aí, falando de recuperação, o Bidu também, que fez um excelente ano passado, cara. Uma excelente temporada ano passado. Matheus Bidu, cara, era um dos melhores jogadores do nosso time. Muito bem o Bidu, muito bem ano passado, marcando bem, coisa que ele não faz. E esse ano cagou no pau completamente. Entra hoje na partida e jogou muito bem o Bidu. Arrumou nosso problema ali na lateral esquerda, que a gente vinha sofrendo com o Hugo. Então eu espero de novo que o Dorival consiga recuperar o Bidu. E aí outro jogador, André Ramalho, apesar de que a nossa zaga é bagunçada, eu espero que ele recupere o André Ramalho, porque a gente não pode esquecer que ano passado foi um dos caras que ajudou a gente a se reerguer. O André Ramalho era um capitão desse time, era uma peça central, principal desse time. Então não dá pra gente, sabe, pra ter o André Ramalho desse jeito que ele tá em 2025. É uma coisa que eu sempre falo pra vocês, o que aconteceu com o cara? Né? Ele fez duas boas partidas, acho que hoje ele jogou bem, né? A partida do jogo passado achei que ele jogou bem também, contra o Novo Horizontino, achei que ele foi bem. Então, tomara a Deus que o Dorival consiga também recuperar o André Ramalho, cara, porque também é importante pra gente. A gente precisa de zagueiro sólido, né, na nossa zaga. E aí, outro jogador de recuperação, o Maicon, vem ganhando muito mais chance. Hoje entrou bem também no jogo. Olha só, cara, ele fez um bom jogo contra o Novo Horizontino. Eu falei isso aqui pra vocês. Falei o quê? Fez um bom jogo, mas é um grande feijão com arroz. E o Maicon é um grande feijão com arroz. Ele faz o básico ali, tá? Mas eu não vejo nenhum problema desde que ele não comprometa. O Maicon não é uma peça de titular, é uma peça para reposição, uma peça para entrar ali no segundo tempo, tirando um jogador que esteja cansado dos nossos volantes. Então é importante você ter jogadores bem, né? Então, quando eu reclamo, rapaziada, eu não reclamo com felicidade, eu reclamo porque eu tô puto, eu quero que todos estejam bem, né? E falo isso do Michael, é um grande feijão com arroz, mas eu espero que ele esteja bem, para que quando precise ele entre em campo e dê conta do recado. Hoje o Michael entra e entra mais uma vez muito bem, cara. Fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, hoje foi bem de novo, entrou bem, muito participativo ali no setor de criação de jogadas, bola sempre passando sobre os pés dele. Então, parabéns, cara. Eu espero de verdade, o Dorival falou isso, que ele quer recuperar jogadores que ele julga como importantes, né? E eu espero realmente que isso dê certo, porque a gente vai precisar desses caras e tomara, cara. Tomara que o Corinthians tem potencial.
só precisa realmente entender o que aconteceu com esses caras, né? Dito isso, minha rapaziada, André Carrilho, fantástico, fantástico, fantástico. Mais um jogo muito bom do André Carrilho. Todas as assistências, todo gol praticamente passa pelo pé do Carrilho. É muito diferente, cruza muito bem, faz tudo muito bem. Ele deve transar muito bem também. Deve fumar uma marihuana da hora, tá ligado? Porque o cara é muito pica, o André Carrilho é muito foda, né? Memphis hoje, partida excelente. E aí a gente tem que separar esses minutos finais do vídeo aqui para falar do Yuri Alberto. Que puta jogador se tornou o Yuri Alberto, gente. Ninguém no nosso time decide mais partidas para o Corinthians do que o Yuri Alberto. E eu gosto muito de jogador decisivo. É o protagonista, né, gente? Não tem jeito. É muito decisivo. É muito importante para o Corinthians o Yuri Alberto. O gol do nosso título desse ano sai dos pés do Yuri Alberto. Muitos gols importantíssimos ano passado saem do gol do Yuri Alberto. A semifinal desse ano no Paulista, Yuri Alberto. Clássicos, Yuri Alberto. Então, assim, é impressionante como ele é decisivo. Não treme. Quando precisa, pega a bola, faz hat-trick, bate pênalti. Yuri, de verdade, meus parabéns, cara. Que puta história você tem no Corinthians. E você tem tudo para se tornar ídolo do Corinthians. Se você ganhar mais um título, eu acho que você chega já no pedestal de ídolo do Corinthians, tá? Se você ganhar mais um título pelo... É porque, pra você ser ídolo, você precisa ganhar título, né? Não tem jeito. Você ganha mais um título pelo Corinthians, você se torna ídolo. E eu tenho certeza absoluta disso. E com total merecimento pela história linda que você tem no nosso clube, por não ter deixado a gente de lado, teve chance de ir para a Europa para receber muito mais, para um mercado muito mais visado, mas não. Quis ficar no Corinthians e está colhendo os frutos. Parabéns, Yuri. Eu acho que você é muito iluminado, de verdade mesmo. Estou olhando no fundo do seu olho, Yuri Alberto. Como se ele fosse ver essa porra, né? Tô olhando no fundo do seu olho. Você é muito iluminado, cara. Você é muito diferente. Parabéns, cara. Que decisão, cara. Se fosse qualquer outro jogador, tinha ido pra Europa. Foda-se. Você escolheu ficar no Corinthians por amor, por gostar do ambiente, por saber que pode ir além. Então, parabéns, cara. Você merece tudo que você tá colhendo aí, porque por tudo que você passou foi muito foda. Eu fui um dos que te critiquei demais, demais mesmo. Fui até meio covarde em alguns momentos. Mas agora eu tenho que tirar o meu chapéu para você, Yuri Alberto. Você é muito foda. Você é muito foda. Decisivo, não treme, protagonista. Quando precisa, você tá lá. Quando tem que decidir, você tá lá. Quando a bola precisa de um cara que mude o jogo, você tá lá. Parabéns. Hat-trick hoje. E aí, rapaziada, vocês têm que sugar a minha bola, porque quem me segue no Twitter viu. Eu cravei. Tô deixando o print aqui, pra vocês não falarem que é mentira. Olha só o horário, tá? 14 horas aí, eu falei. Hoje o Yuri Alberto vai fazer um hat-trick. Eu cravei que o cara ia fazer um hat-trick. E na verdade ele fez 4 gols, né? Importante dizer. Mas fez aí um hat-trick o Yuri Alberto. E eu cravei, rapaziada. Então, se você ainda não me segue no Twitter, vai lá que tem muitos. Quer umas opiniões aí para suas apostinhas esportivas? Me segue lá no Twitter. Eu cravo e cravo. Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito. É o pai. Esquece. Me segue lá no Twitter, no TikTok, no Instagram. Tá tudo aqui embaixo, as minhas redes sociais, tá? Deixa no seu comentário aí o que você achou da partida, qual é a sua expectativa para esse trabalho do Dorival, que começou muito bem, né? Tamo junto, meio da semana tem Copa Sul-Americana, eu espero que o Coringão vá muito bem, dê continuidade chegando aí na sua terceira partida consecutiva com vitória, e pra gente também dar um saltinho nessa Sul-Americana, ficar um pouco mais na briga ali, né? Que vai ser muito importante também essa competição pra gente. Tamo junto, é nóis. Comenta aí o que você achou do jogo. É nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau.